Bem, nessa presente aula vamos tratar justamente desse período, né, final aí do nosso longo século XIX, né, que vai aí por volta de 1880 até 1914. O período justamente compreende, né, as décadas que antecedem a Primeira Guerra Mundial, né, o conflito que vai marcar e vai dividir, vamos dizer assim, a nossa história contemporânea. Esse período ele é um período que a gente pode definir a partir de diversos aspectos, né? É um momento também na história, né? Depois de décadas e décadas de expansionismo comercial, de industrialização, urbanização, das várias convulsões sociais, né? Esse período vai ser marcado justamente por um sentimento, né? Sobretudo das populações ocidentais, de que se está vivendo uma nova era, né? Uma nova era na história. Né? Essa nova era, justamente, ela era encarada por alguns como uma era de prosperidade, né? De progresso. Né? O, o, a história, né? Tinha presenciado justamente esses melhoramentos, né? Essa abertura, né? Que a própria industrialização, que o desenvolvimento, que o comércio, que as cidades, né, havia proporcionado. Né? Então havia muito esse lado, por um lado, de otimismo, né, de uma certa utopia em relação ao futuro. Né? E esses otimistas justamente acreditavam, né, que esses benefícios trazidos pela essa sociedade industrial, né, esses benefícios não só materiais, mas sociais, né, eles pudessem também ser estendidos a outras regiões do planeta. Né? Então esse sentimento, vamos dizer assim, otimista era muito forte por um lado. Né? Entretanto, né, a gente tem também aqueles que desconfiavam justamente desses benefícios, né, dessas melhorias, dessas mudanças. Né? Esses outros colocavam em questão justamente essa sociedade industrial. Né? Uma sociedade industrial que estava muito ligada, ou que estava sempre vinculada a uma mentalidade utilitarista. Né? Se criticava justamente a vida nessas grandes cidades. Né? Se passava a acreditar que essa vida das grandes cidades ela trazia uma realidade nova, né? Marcada pelo anonimato. Né? As pessoas estavam despersonalizadas, né? E também pelo individualismo, pela individualização. Isso trazia problemas, segundo esses estudiosos, segundo esses pensadores, de que a sociedade caminharia para uma perda desse universo público, né? Esse espírito de comunidade. Por outro lado, né, você tinha ainda os mais conservadores, justamente que criticavam esse período, né, esse momento, como um momento de grande preocupação. Né? Era um momento em que havia uma crescente expansão dos direitos aos menos favorecidos, né? Sobretudo a questão da extensão do voto às massas trabalhadoras, justamente se dá nesse processo. Havia também um risco que esses direitos dariam à quebra de uma ordem tradicional. Né? Então via esse momento como um momento de grande pessimismo. Né? Sobretudo também as contestações que se davam do ponto de vista dos costumes. Né? Esses comportamentos modernos traziam uma forma de encarar a realidade que não era muito, vamos dizer assim, bem entendida por esses conservadores, né, justamente em relação talvez a principal dela, a quebra dos papéis sociais. Né? A gente sabe que nesse período as mulheres vão ter uma participação muito maior nessa esfera pública, né, no espaço público. Esse período também vai ser marcado justamente pela grande mobilização das mulheres em torno do voto, do direito ao voto feminino. Né? Entre outras coisas. Né? Então, um momento justamente que a gente pode caracterizar como um momento que eu vou denominar nessa aula de um momento das antinomias do progresso. Né? Ou seja, um momento em que o progresso ele vai trazendo também com ele uma série de ambiguidades, ambivalências, né? Que vão justamente criar, né, formas de encarar e de ver essas mudanças das formas mais distintas. Bem, esse período ele tem levado, né, a diferentes interpretações. Né? Alguns autores justamente vão chamar a atenção para aspectos em detrimento de outros. Né?
Não que eles não vão considerar outros aspectos, mas focaliza o seu olhar, né, em determinadas questões, né. A gente pode começar justamente por um trabalho talvez, né, importante, né, sobre esse período, né, que faz parte da trilogia do historiador inglês Eric Hobsbawm, que é justamente, né, pensar esse período como um período de conflito entre estados europeus sobretudo, mas não só europeus. Um período marcado justamente pela expansão imperialista, né, e justamente dessa disputa entre países, né, de uma mudança nas formas de definir a própria nação e o Estado Nacional. Essa época, né, vai ser caracterizada, vai ser denominada pelo próprio Hobsbawm como a Era dos Impérios. Né? A Era dos Impérios. Os impérios e suas disputas em torno, né, que vai desembocar aí justamente, né, em 1914 na Guerra Mundial. Então o próprio Hobsbawm ele já vai tentando pensar esse período justamente como um período né, de intensificação desses conflitos e já demarcando um pouco o que vai ser a Primeira Guerra Mundial. Outros autores, né, têm chamado a atenção, entre eles autores brasileiros, né, um estudo feito pela Ângela da Costa e a Lilia Schwartz, né, intitulado 1890 1914, no tempo das certezas, justamente vai chamar a atenção para um outro aspecto que vai caracterizar esse período, que é justamente a ênfase desse sentimento de certeza, né? Que vai pairar sobre o imaginário social, inclusive do Brasil. Né? No Brasil, esse período vai marcar muito essa crença, né, de que estava vivendo um período de grandes afirmações, né, de certezas importantes. E isso vai ser marcado por uma atmosfera do cientificismo. Né? Desde 1870, a ciência no Brasil, né, vai se tornar cada vez mais um elemento assim, de grande investimento, né, por parte, né, das elites e por parte do próprio Estado. Né? E esse pensamento cientificista justamente é a ideia de que a própria ciência ela era capaz justamente de vencer o obscurantismo, né? Que pairava, que justamente estava associado, sobretudo depois com a República, ao período imperial, né? Ao período colonial. Então, esse período, né, de 1890 aqui no Brasil vai ser marcado justamente pela República, né, e associado a isso, a essa visão, né, otimista em relação ao futuro. Né. Por outro lado, é um período que não só o Brasil, mas outros países, né, desenvolvidos acreditavam que havia possibilidade agora de você ter um pensamento capaz de domesticar o futuro. Né. Ou seja, esse futuro não era mais indeterminado como se acreditava, era possível planejar, era possível projetar, né? E justamente vencer, né, ou por fim as possíveis instabilidades ou adversidades que pudessem vir. Então havia uma crença justamente nessa ideia, né, de planejar, né, de direcionar olhares justamente para o futuro, né, e isso tinha a ver com esse discurso, né, triunfalista do próprio progresso. Então essas duas autoras vão argumentar nesse sentido, né, mas elas também vão colocar justamente que, apesar desse sentimento de certeza, dessa utopia, né, sobre o futuro, né, projetos para o futuro, havia justamente, frente à modernidade, frente às tecnologias que estavam surgindo, uma certa, vamos dizer assim, apreensão. Né? A gente pode pensar que essa apreensão ela dominava, sobretudo, o cotidiano das pessoas. Né? As pessoas acreditavam que os aviões estavam agora chegando, estavam voando, mas tinham apreensões, né, de que esses equipamentos pudessem cair, pudessem, pudessem causar um acidente. Né? E isso era em outros
campos, né? A própria eletricidade ela era vista como algo capaz de movimentar, iluminar as cidades, né? Mas também ela era causadora de acidentes, diversos acidentes associados à eletricidade. Do mesmo modo, a questão do automóvel e outros dispositivos modernos. Então, ao mesmo tempo que se tinha uma visão em relação a essas mudanças, havia também um sentimento de preocupação e uma certa ansiedade. Nós já vimos um historiador que trabalhamos, né, o Eugene Weber, né, que quando ele pensa isso em relação à França, num período muito parecido, aí de final do século XIX e as primeiras décadas do século XX, ele vai dizer que no caso da França, o pensamento que mais marcou esse período é justamente um pensamento pessimista, um pensamento decadentista. Né? É claro que existia também essa ideia do progresso, né, que a gente vai ter, sobretudo através das grandes exposições universais, a exposição de 1900, né, de Paris, exposição importante. Mas se vivia uma ideia no final do século XIX, já início do século XX, né, de que a sociedade estava vivendo um período justamente de crise, né, de decadência. Né? A palavra decadência se torna uma palavra importante para denotar o sentimento que se tinha sobre a sociedade. Isso podia ser até verificado, segundo alguns autores, alguns pensadores da época, né, através de alguns indicadores. Um deles é que a população francesa estava decrescendo. A outra é que a altura média dos recrutas estava diminuindo. Né? Por outro lado, a moralidade estava definhando. Né? O crime prosperava, a mente e o corpo tendiam a deformidades, ao cretinismo, à idiotia, à sandice. Ou seja, para o diagnóstico de alguns autores, de alguns pensadores da época, né, a França vivia tempos muito complicados. Né? Por outro lado, o país vivia uma espécie de anarquia moral, segundo esses autores. Né? Aquelas ideias, aqueles padrões tradicionais estabelecidos pela sociedade estavam sendo subvertidos. Né? Então, no lugar disso, havia uma descrença generalizada e a proliferação do vício. Né? Diz que algumas pessoas, inclusive membros da Igreja Católica, acreditavam que nesse processo de degradação da vida francesa havia, segundo alguns, a mão do diabo. Né? Então, para alguns membros da Igreja Católica, era o diabo que estava interferindo e que o fim dos tempos estava próximo. Né? Vários autores, pastores, pensadores vão justamente argumentar nesse sentido. Bem, um outro autor importante que vai falar um pouco sobre esse período, né, e se estender até boa parte do século XX, é o historiador das ideias Arthur Ehrman. O Ehrman ele vai justamente dizer que esse pensamento decadentista, né, que vai surgir, vai ser retomado aí no final do XIX e início do XX, ele não era um caso específico da França, não era só de autores franceses e não era uma coisa da sociedade francesa. Né? Ele vai dizer que isso vai ganhar, né, vamos dizer assim, um grande eco no pensamento ocidental, né, através de uma série de obras, uma série de autores. Né? A gente pode até nomear algumas, por exemplo, o livro, o artigo, né, do Robson, né, intitulado Imperialismo, né, o livro O Negro, de Dubois, né, a obra A Decadência do Ocidente, do Oswald Spengler, e a grande coleção, a grande obra, né, do Antoine Toynbee, né, Estudo de História. Todas essas obras, de certo modo, elas estão impregnadas dessa visão, vamos dizer assim, altamente pessimista sobre o mundo ocidental, né, e sobre a sociedade e o pensamento ocidental. Bem, alguns estudos mais recentes, como o de Philip Blom, né,
tende justamente a pensar esse período como um período de intensa mudança, né? Tanto mudanças sociais como mudanças culturais. É como se o período, e aí ele analisa mais os 15 anos que antecedem a Primeira Guerra Mundial, ou seja, ele já analisa o início do século XX, né? Esse período é marcado justamente por uma intensidade de mudanças, né? E que a figura melhor para falar sobre essa intensificação das mudanças seria justamente a própria ideia de velocidade, né? Então a ideia de velocidade ela passa a estar presente no imaginário das pessoas, né? Tudo muda com muita velocidade, né? E essa mudança veloz ela vai causando uma sensação de vertigem, né? Então, uma sensação de vertigem e de perda de referência. Então isso causa a velocidade, né? A ideia da velocidade, um período veloz, um período que as mudanças estão se tornando cada vez mais fortes, né? Vai causando também uma perda de referência, né? E por outro lado ele vai caracterizar que esse período é um período que tem muita proximidade com o período nosso atual, né? Aí das últimas décadas, né? É um período que a gente pode caracterizar como um período de globalização, né? Então, um período assim que há uma grande profusão de inventos, né? de mudanças tecnológicas, né? Como a gente vive também, né? No nosso cotidiano. Então ele diz assim que os jornais, né? Os jornais eles vão passar a registrar cotidianamente essas mudanças tecnológicas, ou seja, os indivíduos, as pessoas vão no seu dia a dia acompanhar, né, muito mais no seu cotidiano essas mudanças do que em décadas, em períodos anteriores, né? Então você vai sentir as mudanças com mais, vamos dizer assim, com mais intensidade, né? Também a ideia de que se vivia num ambiente global. Um ambiente agora não era mais um ambiente local, regional ou mesmo nacional. Agora você já começa a ter uma ideia, né? As pessoas, sobretudo não só na Europa, Estados Unidos, nos grandes centros, mas também em outras partes do mundo, começam justamente a ter a ideia de uma realidade global, né? Ou seja, a própria imprensa ela vai possibilitar, através da sua rede, né, de agências de notícias, né, espalhadas por todo o mundo, né, em que as informações e que as ideias, os acontecimentos que ocorrem em várias partes do mundo possam ser já mais ou menos sincronizados e publicizados através da imprensa internacional, né? Então isso era uma novidade, né? A outra é justamente a ideia de se estar vivendo uma sociedade de massa, de cultura de massa, né? Então não se fala mais agora apenas das classes sociais, agora a gente já tem esse componente que são as massas sociais, né? Massas, né? Ou seja, grande contingente de pessoas que vivem, né, não a partir da sua individualidade, mas enquanto um grupo, né, que também não se organiza, não tem unidade, né? As massas não têm uma identidade, né? Essa identidade é muito mais modelada, né? Então, a partir disso, né, essa sociedade é uma sociedade que também consome, né, produtos e artigos já dentro de um consumo que não é mais um consumo específico, mas um consumo de massa, né? Então ele diz assim, era esmagadora a sensação de estar vivendo num mundo em aceleração rápida para o desconhecido, né? Então esse período é justamente isso. Não se tem essa ideia de futuro, mas o futuro vai chegar, né? E o que se está fazendo é tentar projetar, através, às vezes, né, dos estudos, através da literatura, como será esse futuro, né? E a gente vai ver justamente que esse período é um período também de uma grande profusão de obras literárias no campo da ficção, né? Da ficção, agora ficção científica, né? Desde já do final das últimas décadas aí do século
né, XIX, a gente tem autores aí como o Júlio Verne, né, que justamente já começa a fazer essas projeções para esse tempo do futuro, né, para esse mundo que ainda não se está vivendo, mundo que poderá ser vivido daqui a 50, 100 anos. Né? Então isso passa a ser uma tônica dessa realidade aí desse período. Né?